Vamos falar de um problema que pode literalmente derrubar um cavalo, mas que é quase invisível a olho nu. São falhas, falhas estruturais escondidas bem na coluna. E o mais impressionante? Tudo isso, toda essa falha de construção, acontece antes mesmo do animal nascer. Então, o que faz um cavalo, um animal que parece perfeitamente saudável, de repente começar a bambear? Esse andar instável, que a gente chama de ataxia, né? Na maioria das vezes, não tem nada a ver com uma queda ou uma doença. A causa real, bom, ela está bem escondida. E essa resposta ela está lá atrás, no que a gente poderia chamar de projeto original do cavalo. Para a gente conseguir entender de verdade o problema, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar lá para quando a coluna vertebral ainda estava sendo formada, sabe? Lá dentro do útero. Ok, então vamos lá, para o comecinho de tudo. Para a gente conseguir achar a falha, primeiro a gente tem que entender como é que funciona a construção de uma coluna, digamos, perfeita. Pensa numa obra, de verdade. Primeiro tem a notocorda. Ela é tipo o andame inicial, sabe? A primeira estrutura. Depois vem os somitos, que são como se fossem os blocos de construção, as células que vão se organizar para formar cada vértebra. E por último, vem a ossificação, que é o que endurece tudo, transformando o que era cartilagem em osso de verdade, bem sólido. E olha só que incrível, isso aqui é a prova. O que parece ser só um detalhezinho no osso, na verdade é um resquício, uma sobra daquele endaime original, a notocorda. É quase como um fóssil do desenvolvimento do cavalo, mostrando pra gente o caminho, o guia que a coluna usou para se formar. Todo esse processo é guiado por um projeto genético. Um manual de instruções, assim, super preciso. E claro, como em qualquer construção, um errinho de nada no projeto original pode acabar causando rachaduras na estrutura, às vezes só muitos anos depois. E agora? Agora vem a chave para a gente entender isso tudo de um jeito bem mais fácil. Vamos usar uma analogia bem simples, tá? Vamos imaginar que cada vértebra não é só um osso, mas sim uma pequena casa. Essa analogia é muito boa, porque ela pega uma anatomia super complexa e transforma em algo que todo mundo consegue visualizar. Cada pedacinho da vértebra tem uma função específica, assim como a fundação, as paredes, o telhado de uma casa. E isso ajuda demais a gente a imaginar o que acontece quando uma dessas partes, é construída com algum defeito. Então vamos detalhar essa casa. O corpo da vértebra, essa é a fundação, a base de tudo. Os pedículos e a lâmina, eles formam as paredes e o telhado. E no meio, eles criam um cômodo super seguro, o canal vertebral, que é onde fica protegida a medula espinhal. E os nervos, eles saem pelas portas, que são os forames intervertebrais. Faz sentido, né? Ok, agora que a gente tem essa imagem da casa na cabeça, fica muito mais fácil entender o que acontece quando o projeto dá errado. Essas anomalias são, basicamente, os defeitos de construção nessa casa vertebral. Então, o ponto principal é este. Uma anomalia vertebral congênita é isso, uma falha que veio lá do projeto original. O cavalo já nasce com essa rachadura na fundação, que pode ficar ali quietinha por anos antes de começar a dar problema. Um exemplo bem clássico disso é a tal da hemivértebra. Pensa assim, uma vértebra normal é como um tijolo, uma fundação sólida, retinha. A hemivértebra, ela é incompleta, tem um formato de cunha. Isso cria uma base, uma fundação totalmente instável, que pode bagunçar toda a estrutura da coluna que vem em cima dela. Olha só esse outro erro de construção que é bem comum. Na esquerda, a gente tem uma vértebra normal, certinha. Na direita, uma peça que deveria estar na vértebra da frente foi construída no lugar errado. É como se, na nossa analogia da casa, o construtor decidisse colocar uma parede da sala bem no meio da cozinha. Não tem como funcionar, né? Desestabiliza a casa inteira. E sabe, às vezes o erro no projeto deixa umas pistas do lado de fora. Essa costela que não se formou direito, por exemplo, é um desses sinais. Pode parecer uma coisinha de nada, mas na verdade, geralmente é um alerta, um aviso de que tem problemas estruturais mais sérios e escondidos bem ali do lado, na coluna. E a frequência com que isso acontece? Pode ser um choque. Em alguns estudos com cavalos puro sangue, essa falha específica foi encontrada em quase 40% dos animais. 38%. Isso quer dizer que esses erros de projeto são muito, mas muito mais comuns do que a gente imagina. Mas e aqui tem um ponto super importante. Uma falha de construção não quer dizer necessariamente que a casa vai cair.
o impacto varia demais. Como diz o especialista Kevin Hausler, as consequências podem ir de zero, nenhum sinal clínico, até um problema neurológico bem grave. Ou seja, alguns cavalos com essas anomalias vivem super bem, sem sintoma nenhum, enquanto outros, infelizmente, sofrem bastante. Certo. Então, como é que os veterinários conseguem descobrir essas falhas? E o que acontece com um cavalo que tem uma casa mal construída? Vamos ver agora como é que se avalia esse dano. Para isso, a tecnologia é fundamental. A tomografia computadorizada, a famosa TC, funciona como se fosse um inspector de obras de altíssima tecnologia. Ela permite que os veterinários enxerguem cada rachadura, cada parede fora do lugar, com uma precisão que um raio-x comum nem sonha em alcançar. E os sintomas que essas falhas podem causar? Bom, a lista é variada. Pode ser dor no pescoço, fraqueza, até um comportamento meio perigoso, aquele bamboleio que a gente falou lá no começo. Mas o mais complicado de tudo é que às vezes não tem sinal nenhum. O cavalo simplesmente vive com uma falha estrutural silenciosa. O que fazer então? O tratamento vai depender muito da gravidade da falha. Para problemas mais leves, coisas como repouso, controle da dor e fisioterapia já ajudam bastante. Agora, em casos mais sérios, pode ser preciso uma cirurgia para tentar reforçar a estrutura. E, infelizmente, quando o dano neurológico é muito grave, a decisão mais humana, às vezes, é a eutanásia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente está falando de falhas que estão ali desde o primeiro dia gravadas no projeto original do animal. Dá para tratar os sintomas, dá para fazer reparos com cirurgia, mas a grande questão que fica é, se o projeto tem uma falha na sua origem, será que a gente consegue de verdade redesenhar ele por completo? Fica aí a reflexão.